Olá, seja muito bem-vindo ao Português em Foco. Eu sou a Eliane Vieira. Este DVD faz parte da coleção Questões Comentadas do Português em Foco. Nós iremos estudar passo a passo 15 questões acerca dos assuntos mais explorados pela banca NCE-UFRJ. E nós vamos começar com o concurso da ANAC do ano de 2007. A questão diz o seguinte: o número de doadores cresce desde 1997. A forma inadequada de pontuar as alterações dessa frase é... Perceba o seguinte: antes de ir propriamente para as alternativas, você deve marcar que você está buscando a reescrita incorreta em relação à pontuação. Veja que é mais fácil para você resolver essa questão se você analisar a frase que a banca te oferece. Ora, aqui nós temos um verbo crescer. Perceba que eu preciso achar o sujeito. Quem cresce? O número de doações. O número de doações é o sujeito do verbo crescer e aqui somente existe um termo, uma circunstância adverbial temporal, ou seja, a adjunta adverbial de tempo. Repare que as alternativas que a banca oferece a você é justamente em relação ao deslocamento deste adjunto adverbial de tempo. Então, se o adjunto adverbial de tempo estiver deslocado do seu local de origem, qual é o seu local de origem? Geralmente no final da frase, até porque é uma informação acessória. Então, se ele estiver deslocado do seu local de origem, em geral ele vai levar um sinal de pontuação. Ele deve ser marcado pelo sinal de pontuação. Mas perceba que esse adjunto adverbial tem uma extensão pequena. Então, se ele estiver deslocado e tiver uma extensão pequena, a vírgula se torna facultativa. Com essas informações, eu acho que fica mais fácil chegar à resposta. A letra A diz o seguinte: desde 1997, o número de doações cresce. Então, repare que aqui, o verbo crescer, o sujeito está ligado a esse verbo, não foi marcada nenhuma vírgula aqui, está perfeita, e exatamente a circunstância temporal está deslocada. Mas veja que, como há uma extensão pequena, essa vírgula acaba se tornando facultativa. Essa reescritura da letra A está plenamente correta. Vamos para a letra B. Ora, veja que ele marca a vírgula. A adjunto adverbial está deslocado e ele põe a vírgula. Por quê? A vírgula pode aparecer ou não, ou seja, é um caso facultativo. Perfeito. Cresce o número de doações. Aqui ele só fez uma inversão em relação ao sujeito e o verbo. Também está perfeita. O número de doações desde 1997 cresce. Observe que os termos essenciais da oração, predicado e verbo, estão separados por uma circunstância temporal. E essa circunstância está devidamente marcada com as vírgulas. Ou seja, aqui está deslocado, você precisa marcar com a vírgula. Portanto, a letra C também está correta, não há nenhuma incorreção. Vamos à letra D. Cresce desde 1997 o número de doações. Percebeu? Aqui está o verbo, mas veja onde está o sujeito, o número de doações. O sujeito está distanciado do verbo. E entre o sujeito e o verbo, que são os termos essenciais da oração, existe uma circunstância temporal, o adjunto adverbial. Mas esse adjunto adverbial só está marcado com uma vírgula. A função dessa vírgula é separar justamente o sujeito do verbo, e esse é um dos casos proibitivos em relação ao uso da vírgula. Você não pode separar o sujeito do verbo por uma vírgula. Como é que eu poderia reescrever essa frase de forma correta? Era suficiente colocar uma vírgula depois do verbo cresce e a frase ficaria escrita de forma correta, porque o adjunto adverbial estaria demarcado pelas vírgulas. Então, a frase que apresenta um erro em relação à pontuação é justamente a letra D de dado. Perceba que na letra E, ele faz justamente isso que nós acabamos de falar. Ora, ele separa o adjunto adverbial deslocado por meio de duas vírgulas e isso está correto. Então, a única alternativa que apresenta erro em relação à pontuação é a letra D de dado.